Quem somos nós? Briana Nasky, Capi! Isabel Brandão. Juntas, profetas das verdadeiras deusas que são as... Garotas! Hoje é culto, Gente, hein? hoje é culto. Estamos aqui nessa igreja. A Igreja Universal das Bonecas Garotas. Sei lá, nem deu certo. Eu amei, gente. Em vez de água ungida, a gente dá perlutana na nossa igreja. Já traz os Mas hormônios. nos transmasculinos a gente dá Injeções de T, né? testosterone. Só o Tzinho ali, meu amor. Tem pra o que você quiser, fique em paz. A Briana já bombadeiras transforma aqui. a água em hormônio. É, o hormônio está no meu peito, entendeu? Na retenção de líquido, né? Ai, meu Deus, gente, é palhaça! Eu amo. Pois é, você já viu o título, já deu pra ver esse papo. Hoje a gente vai estar falando sobre fé. No que as garotas acreditam? Qual é a nossa história com fé? E como é que a gente chegou até onde a gente está hoje? Será que vai ser polêmico? Será que não? Vai dar treta, hein? Mas antes disso, nós temos o nosso aviso, que é para você que não segue a gente ainda nas redes sociais. Nós somos @garotrans em todas as redes sociais. E nos nossos perfis individuais, nós somos @BrianaNasky, @penascup e @IsabelBrantão. Fizemos até a harmonia do underline agora, hein? Olha só, convertida. Olha, É que a gente já tá aqui montando o coral, né? Porque toda igreja que você presta tem que ter um coral. Discípulas de underline, eu amo. Nossa, a divulgação para essa fanbase acontecer tá pesada, né? Tá Assim, pesada demais. Inclusive, eu acho que é a única de nós que realmente tem um nome de fanbase. É a única de verdade, eu não tenho até hoje. Porque a gente. Briana ainda tá nessa busca aí do nome da fanbase, né? É, Já teve, depois as paçoquinhas morreram. Paçoquinhas, rest Foi? in peace. Já era. não quiseram mais ser. Não, é porque, tipo, era da época da adolescência, né? Eu sinto que eu já tô tão. Eu já tô assim numa vida mais madura. E eu não sei se ficar chamando as pessoas que me seguem de paçoquinha seja o caminho, entende? Por mais que seja fofo, eu acho que eu preciso de um nome, assim, diferenciado, que seja abrangente, tipo underline, né? Não importa se você é uma Luzinha, se você é uma senhorinha. Exatamente. Todo mundo. Tô me inspirando em você. Um dia vem. Já vem aí, tamo aí na busca. E uma coisa que as pessoas também fazem muito, uma busca em algum momento da vida, é a fé. Viram aí a transição que eu fiz? Olha, ficou bonita. Por quê? Porque fé é uma coisa que é muito intrínseca para a vida de cada um. Varia muito de como é que cada pessoa se relaciona com isso, né? O que é fé? E isso acaba variando muito do início da nossa vida. Porque para muitas pessoas, a fé é uma coisa que foi imposta, que a gente aprende por causa que a nossa família é de tal jeito. Para algumas famílias é esperado que a gente absorva aquela fé, para outras é uma coisa um pouco mais livre, essa busca um pouco mais liberta. E eu acho que é sobre essa pergunta que a gente tem que responder aqui no momento para a gente continuar esse debate. Como é que foi o início da nossa relação com fé? Vocês tiveram alguma fé imposta ou para vocês foi uma coisa mais livre? Alguém quer começar? A Briana pode começar porque ela já tá assim, ó, pra quem não tá vendo, né, porque nós gravamos junto com o vídeo, a Briana tá assim uma Handmaid's Tale. Eu tô aqui, ó, conservadorinha. Não, ela tá com um manto, assim, gente, uma coisa Jedi, assim, uma coisa... Então... Eu tô até com o meu capuz, assim, pra ficar sigilosa. Porque pra mim, eu acho que essa imposição foi muito real na minha vida. Por um sentido que, na minha primeira infância, enquanto minha mãe ainda estava casada, meu pai forçava a gente ir na igreja católica, ir aos domingos e tudo mais, porque ele era uma pessoa muito política e estava tentando conseguir um cargo político. Então era aquele rolê de mostrar a família perfeita, unida na igreja. Ele ficava na porta da igreja, dando tchau pra todo mundo. E ninguém aguentava meu pai. Eu tenho até um pouco de dó, pra ser sincera, sabe? Porque meu pai tentava ser o simpáticozão. E eu lembro do olhar das pessoas, assim, ei, sai daqui, sabe? De encher o saco. Tanto que não conseguiu vida pública nenhuma, né? O sonho dele que não deu certo, infelizmente.
Porque Deixou pra filha. a vida pública tá aqui pra filha, infelizmente. Mas depois, quando eu vim pro interior, que minha mãe se separou, a gente meio que se deu uma afastada desse sentido geral de fé, nesse rolê todo. E foi muito doido na minha infância, porque eu tinha experiências que na época eu entendia como contato com o mundo espiritual, entende? Uhum. Eu via pessoas, eu ouvia coisas que só eu via. E minha mãe e meus irmãos não viam ao meu redor. E essas experiências eram aterrorizantes durante a minha infância e adolescência, porque não tem como explicar de forma que seja possível de vocês entenderem, gente. É você ver gente que ninguém outra pessoa vê, e é enlouquecedor. E eu buscava Uhum. informações para conseguir lidar com isso, que na época eu não conseguia encontrar de uma forma tão fácil. Na Igreja Católica, diziam que eram demônios. Mas eu não compreendia aquilo como aquelas criaturas que me era vendido pelas escrituras, sabe? Aí o que aconteceu foi que eu comecei a me dedicar a religiões pagãs. Eu comecei a estudar ocultismo, estudar diversas vertentes diferentes de religiões pagãs, para encontrar formas de conseguir lidar com esse mundo espiritual e com esse mundo sobrenatural, e que de alguma forma conseguisse me ajudar a lidar com tudo isso. E realmente me ajudou. Uma das coisas que depois eu acabei me aprofundando também, que não envolve tanto religiões pagãs, que é a doutrina espírita segundo Allan Kardec, que dá uma Hum. visão espiritual sobre a existência humana, sobre a alma. Isso, pra gente se localizar, a gente tá falando de que idade, assim? Olha, foi uma jornada, eu diria que mais ou menos dos meus 9 aos 10 foi muito estudando religiões pagãs, e dos 10 em diante eu comecei a mesclar e me aprofundar nos estudos da doutrina espírita, como um meio de Uhum. lidar melhor com o mundo e também com as coisas no qual eu estava lidando. E é muito louco dizer isso, que na minha infância e adolescência, gente, o pessoal da minha família tinha medo de mim por causa das minhas bruxarias. Minha madrasta, Nossa! por exemplo, teve uma época que essa doida véia, se estiver ouvindo hoje, vai a merda. Ela era horrível, gente, o ser humano horrível. Ela, uma vez, ela fingiu que estava vendo sombras pela casa e desmaiando, e veio falar pro meu pai que o espírito falou que foi eu que fiz coisa pra ela. Só Meu que Deus! eu nunca tinha feito nada pra ela. Se eu tivesse feito, eu ia falar, fiz mesmo e vai tomar no cu. Mas eu nunca tinha feito. Parabéns! Parabéns, tá amaldiçoada, entende? Eu nunca tinha feito nada pra ela. Eu nunca gastei meu tempo fazendo nada pra Ai, ela. meu Eu Deus. acho que foi coisas que ela mesma atraiu pra vida dela, que ela pegou lá, que ela tava doidona. E aí meu pai, gente, ele ligou pra mim, implorando pra eu Meu tirar Deus. o que eu tinha feito, porque pastor nenhum tava conseguindo tirar. Vocês acreditam nisso? Nossa, poderosa Não, ela. eu sou neta de bruxa, né, gente? E, tipo assim, eu tinha o conhecimento pra fazer os rituais e fazer as coisas, mas eu achei impressionante naquele sentido como a mente da pessoa cria as histórias e realmente acredita. Porque eu nunca tinha feito nada. E eles só se acalmaram. E ela só parou de desmaiar e ver as coisas quando eu concordei com meu pai em falar, não, eu vou tirar sim, ó. Aí eu bati a palma, falei umas bosta qualquer. Mas ela realmente acreditava que foi você? Acreditar. Ou tipo, porque de início eu pensei que ela tava inventando só pra dar uma rixa. Acho que foi, pra ser sincera. Ou ela é completamente insana também. Eu não sei qual que é a narrativa que ela escolheu seguir, não. Mas eu sei que ela tentou afastar ainda mais a relação comigo com meu pai, porque ficou inventando esse tipo de coisa. Mas a relação com meu pai já é fragilizada pelo fato de ele não me aceitar enquanto uma pessoa trans ou respeitar minha identidade. Então não acho que foi o comportamento dela que contribuiu pra isso. Mas foi muitas outras coisas. Por exemplo, uma ex-namorada do meu irmão, ela tinha muitas dores de cabeça, enxaqueca. Veio, aí depois começou a inventar pro meu irmão que eu fazia também bruxaria pra ela, que eu tava fazendo Meu Deus. encantamentos pra fazer ela passar mal. Óbvio, eu não sabia que você tava com esse poder todo, assim, poderosa. Gente, eu sou poderosíssima!
Porque você não tá fazendo as bruxarias pra ajudar aqui a sua amiga, É. sabe? Absurdo, Pra trazer gente. uma coisa assim na Cadê os carreira. 10K do Garotrans aqui? Cadê a Não, gente, Buru? tipo assim, isso que eu falo, entende? Que é muito subjetivo sobre a nossa mente, porque a gente vê essas questões de bruxaria, espiritualidade, pipipi, popopó, papapá, papapá. Só que quando às vezes a gente coloca sobre uma perspectiva, vamos dizer, racionalizada sobre o assunto, Aham. a gente acaba tendo uma dificuldade sabe, de se envolver, de acreditar em tudo isso. Eu até muitas vezes eu penso nas experiências que eu tive, eu não tenho explicações para as coisas que eu vivi, mas eu não vivo mais elas na minha vida hoje em dia. E eu não sinto falta, sabe? Eu não sinto falta de ouvir gente falando e eu não ver ninguém. Tô bem sem essas tô benzinha, sabe? Sem essas coisas que eu passei na minha vida. E por tudo que eu passei, é aquele rolê. Se eu olho pelas minhas experiências de religião, eu vejo uma explicação. Se eu olho sobre hoje em dia, eu vejo outra. O que eu sei de Uhum, verdade é que acreditar em Deus foi um peso gigantesco na minha vida. uhum, Pois, principalmente no início da minha infância, quando eu descobri que eu era diferente, eu descobri também por algum motivo que o criador do universo me odiava por quem eu era. É. é, Ai, meu Deus. E aí eu fiquei, cara, como que eu vou viver num mundo sim. onde o criador dele não gosta de quem eu sou, sabe? E pra mim foi muito marcante isso, porque eu lembro certinho de um período onde, entre os 9 e 10 anos, que eu fiquei uma semana inteira orando, E gente, pra Deus me matar ou mudar quem eu era. E eu orava, e eu orava, e chorava. Eu ia dormir chorando e orando pra ver, quem sabe, eu não acordasse no outro dia. E depois de sim. uma semana fazendo essas orações, eu cheguei à conclusão de que ou não existe Deus nenhum, ou ele não tem problema comigo. Não é ele que tem um problema comigo. E foi muito difícil, porque teve uma época que eu fui também muito evangélica na minha adolescência. Eu me batizei na igreja, eu ia pra Nossa. retiro religioso, Isso eu por ia vontade própria? até por vontade própria, porque eu tava querendo, de certa forma, Aquela é, vontade própria criada por uma pressão é, social, né? Uma pressão exato. externa. Porque eu lembro que depois que eu assumi pra minha mãe que eu era um garotinho gay na minha adolescência, ela passou um período de depressão muito grande, sabe? Tava causando problema demais na minha família. E eu queria, de algum modo, poder, tipo, dizer, ai, já passou, foi só uma fase, sabe? Uhum. Ai, sim. Aconteceu, não precisa mais se preocupar, não precisa mais ficar tão nervosa, chorando, esse tipo de coisa. Já foi, calma. Mas ir pra igreja evangélica só me deu a certeza absoluta que não é esse o caminho, sabe? Eu não vou subjugar a minha realidade, a minha vivência, a minha felicidade por um coletivo sem nexo, por um É. ser invisível que supostamente vai me julgar depois que eu morrer, por causa de um pastor fedido, cheio de polanguinho, que acha que tem o direito de ditar como eu vivo ou não vivo a minha vida pelas interpretações que respaldam o discurso que favorece a vida dele. É. Eu acho que você entrou aí na questão que é muito importante para pessoas LGBTs, que é o fato de não só uma questão social para pessoas não LGBTs, como a fé, que ela é uma expectativa social, muitas vezes dentro da família ela ainda é mais forte, como sendo pessoas LGBTs, muitas religiões olham para a gente de uma forma muito específica, de uma forma punitiva até, de uma forma É. Completamente. vexatória. É, e você, Isa, você teve uma fé imposta? E como ser LGBT também te influenciou de uma forma similar à Briana? Como é que é? Olha, eu me identifico muito com o que a Briana estava falando na parte da adolescência dela em relação a se tornar evangélica e tal, porque, primeiro, sim, eu cresci num ambiente evangélico, primeiro católico, depois evangélico, né? E Uhum. também eu frequentei uma escola até o fim do ensino fundamental, que era uma escola adventista. Então, para mim foi bem pesado, foi um peso muito, muito grande, principalmente, se eu não me engano, até em torno dos 11, 12 anos, porque eu realmente acreditava, desde que eu me entendia por gente,
que eu ia pro inferno, que existia um Deus que não me aceitava do jeito que eu era e Uhum. existia realmente algo de errado comigo, sabe? E Sim. naquela época, o mais engraçado é que eu sabia que aquilo era eu, que eu não tinha como mudar, só que ao mesmo tempo eu ia pro inferno por causa disso. É tão Então é pesado tipo, chegar nessa conclusão, né, amiga? tipo, nossa, é muito pesado e ao mesmo tempo, tipo, imagina o peso que uma pessoa que cresce, né, uma pessoa LGBT cresce nessas condições, tem que carregar, achando que, enfim, a sua existência inteira, só porque você gosta de meninos, você gosta de meninas, você se Uhum. expressa com um gênero diferente dos outros, aí você vai pro inferno. Eu acho que só com É. o tempo eu comecei a entender, eu comecei a ver pessoas nesse ambiente de religião, de igreja, etc., ou da minha escola, que era religiosa, e eu comecei a entender que, na verdade, não era eu que era essa monstruosidade toda da história de ser uma gayzinha ou de ser trans, afeminada, não sei que lá o que. Não, os monstros eram essas pessoas que, por exemplo, me batiam na escola, que me xingavam Uhum. de um monte Com de coisa. certeza. E isso era um tipo de violência que era aceita pela escola, entende? Então, tipo, como que essas pessoas religiosas, elas aceitam coisas horríveis e ao mesmo Sim. tempo elas acham que, ai, essa, essa criança aqui é feminada, alguma coisa tem que ser feita, né? Tipo, tem que mudar, senão vai pro inferno. Eu acho que quando a gente percebe isso, olhar essa perspectiva, a gente consegue entender como, em muitas formas, a religião ela consegue ser utilizada como um sistema social, assim, de De manutenção de um normatização, né? de normatização, tipo assim, o certo é você ser de uma forma extremamente específica, e se você não seguir dessa forma, você vai ser punido, No e tipo, juízo é uma final, você punição que vai. vai ser, é uma punição aceita, porque a gente tem esse É, negócio de falar, ai, não pode bater, você tem que respeitar o próximo, etc. Mas se você sai dessa norma, a religião, ela vai te respaldar é, numa punição que você não faria com pessoas que estão dentro da norma. E eu acho que isso é parece que. extremamente perigoso, sabe? Da forma com que isso sempre foi historicamente feito. Parece que justifica qualquer tipo de violência, né? Que Sim. pessoas LGBTs ou pessoas fora da norma possam sofrer. Você tá fazendo a coisa errada, então tem que sofrer mesmo. Quem mandou ser desse jeito? E é muito essa visão também de que a gente está fazendo coisas, sabe? Enquanto a gente, É, dentro do nosso interior, por mais que num momento ainda questionando, porque as pessoas afirmam coisas sobre nós, fala que a gente tá fazendo um comportamento, a gente entende que, tipo, não é. É só, tipo, nós sendo nós mesmos. E quando a gente chega no é. momento que, tipo, caramba, a gente só tá existindo aqui. E isso é o problema, existir. Porque é aí que entra aquela história da escolha, né? Porque se você for discutir com essas pessoas, elas vão falar assim: mas eu acredito que você ser gay, eu acredito que você ser trans é uma escolha. Você tá escolhendo fazer isso. Você Uhum. não precisava ser desse jeito, é um estilo É, de vida, sabe? Mas eu Então, acho que isso não entra naquela questão de norma comportamental de controle de massas que a igreja se sim. propôs ao criar essas regras? assim, Porque com certeza. a narrativa que a gente tem, segundo da religião, né? A gente vai se fechar aqui na questão ocidental da Igreja Católica, que Uhum. é essa imposição de normas sociais pautadas no divino masculino e no divino feminino, porque é respaldo para manter as pessoas que construíram essa narrativa no poder. Entende? Por isso que o cerceamento e a punitividade até mesmo do nosso pensamento é vendido como pecado. Porque não É. é. Eles já condenam a gente por algo que às vezes a gente nem consumou, digamos, seja sua atração ou sua transição, mas já lhe condena apenas por É. imaginar. Uhum. E aí que eu acho que não só na questão da cristianidade, mas também da maioria das religiões, na verdade, ela impõe isso, né? Sim. Ela é um tipo
digamos, uma arma para Normatização. normatização, exatamente. Demais. Eu digo isso porque mais tarde, quando eu tinha 12 para 13 anos, é aí que eu comecei a mudar a minha cabeça completamente em relação à religião. Eu percebi que eu era quem eu era e eu não podia fazer nada em relação a isso, eu não podia mudar quem eu era. Aham. E foi aí que eu fui atrás de outras respostas que também estavam dentro da religião, porque eu acho que, infelizmente ou felizmente, não sei, o papel da religião, ele tem um papel formador na sociedade, né? Então foi Sim. aí que a minha própria avó, ela já era espírita, né? E nessa história de internet, e você acabar crescendo e desenvolver essa forma individual de pensar, eu fui procurando o espiritismo também, assim como a Briana, segundo Allan Kardec. Só que eu não tive contato com centros espíritas e tal. Mas lá para os 14 anos, eu comecei a frequentar centros de Umbanda com um amigo meu. E foi aí que eu acabei. Minha visão religiosa mudou completamente. Hoje em dia, eu acho que, tipo, eu não tô ligada tanto a questões de religião, eu não sei exatamente o que pensar, tanto sobre coisas que eu vi no centro de Umbanda, ou coisas que eu aprendi em relação ao espiritismo. Eu acho que, para mim, nesse momento, enfim, não é uma coisa que tá tendo um papel importantíssimo para mim, sabe? Até porque eu não tenho como saber. É tipo, você absorveu suas experiências, mas você não, tipo, eu acredito, eu sigo isso aqui. Você não tem um segmento, Exatamente, assim, não. que você leva pra vida. Eu acho Não. que como a Isabel Brandão, é muito aquela sensação de, tá, eu vivi isso e eu tenho esse conhecimento sobre o mundo, mas eu tenho conta pra pagar, então deixa eu ver como eu consigo pagar os boletos agora, sabe? Deixa eu pagar meu Exatamente. boleto, deixa eu, sabe, cuidar da minha mente e tal. E eu acho que é um Assim, processo, né? Pra, tipo, chegar num momento em que, tipo, afirmam tanto que religião e fé é uma coisa que devia estar, tipo, como um dos pilares do que a gente tá pensando o tempo todo, né? Nesse momento, Isa chega num contexto em que é uma coisa secundária, ou talvez terciária, outras coisas são mais importantes, a vida dela, o trabalho, os Sim. amores, pessoas, não é? Olha, uma coisa que eu gostaria, assim, até de adicionar em relação a isso, é que eu não sei se é secundária ou não, porque eu sei que tem momentos na minha vida que eu sinto, não um tipo de religião, mas principalmente porque eu tenho problemas com ansiedade, com certos problemas, assim, de saúde psicológica que eu acho que muitas pessoas têm, enfim, muita gente passa por isso. Às vezes, eu acho que quando você passa a refletir a sua posição no mundo, o seu papel e o que a gente está fazendo aqui, é aí que entra a questão da religião e questões filosóficas. E eu acho que o que tem mais afetado o meu pensamento é principalmente quando eu tô na natureza, porque é o momento que eu me sinto mais em conexão com o mundo inteiro, com Sim. algum tipo, não de ser maior que eu, mas talvez a Terra enquanto que entidade, talvez natural, ou sei lá, alguma coisa todos os sistemas que formam a Terra talvez formem alguma coisa, um tipo só de consciência, não sei. Eu acho que o ser humano, quando ele tá se questionando, ele tem essa necessidade de se sentir conectado a uma causa maior, eu ousaria dizer, no sentido de, eu não digo uma causa maior de Deus ou qualquer coisa do tipo, mas muitas vezes a causa maior para você pode ser, por exemplo, a militância, pode ser estar com seus amigos, pode ser estar na natureza, então, enfim. Amiga, vegana demais você, né? Sim, Trouxe o muito legal. veganismo, assim, que você traz essas redes até mesmo para sua visão religiosa. Ai, Inclusive, eu aquelas. estou lançando o livro Religião para Veganas.
Então, amigas, eu quis que vocês falassem primeiro, porque eu sabia que. Eu já tô um pouco acostumada aqui nesse podcast de vocês trazerem alguma experiência, assim, e eu trazer uma experiência diferente, sabe? Bem, que acaba se diferenciando de vocês duas. Eu acho que essa não é. Sempre diferentona. Sempre diferentona. Sou eu, prazer, Cup. E eu acho que não é dessa hora que vai ser diferente também. Pra mim, eu consigo perceber que fé é uma coisa que, desde a minha infância, eu sempre questionei. Assim, eu não tive uma família que me impôs de nenhuma forma agressiva, assim, nenhuma fé específica. Minha família, ela é, na maior parte, católica. Eu tenho alguns parentes que são espíritas. Eu não tenho ninguém que seja evangélico, especificamente, mas o catolicismo ele é predominante na minha família. Então, isso sempre foi o que foi colocado meio que naturalmente. Sempre foi a religião apresentada a mim. Quando eu era menor, eu ia para a igreja junto com minha avó, junto com minha mãe. A escola que eu estudei, por boa parte em Brumado, se chamava Escola Nossa Senhora de Fátima, era escola tipo católica, mas não eram religiosos da forma que era a da Isa. E lá eu lembro que eu fiz catequese também, eu cheguei a fazer catequese. Só que eu até lembro mesmo, até mesmo nessas aulas da catequese, em que eu questionava tudo que era dito pra mim. Tretona, tá arrumando Eu questionava briga. tudo, era tipo, o pessoal falava, ai, mas é porque isso, que Deus e isso, não sei o que lá. E eu tipo, sim, mas por quê? Essa palavra mata muita gente quando você é criança, as pessoas estão te ensinando, né? Tipo, por quê? Mas por quê? E tipo, eu lembro de eu fazer a catequese e tipo, a única coisa que eu ficava com curiosidade de fazer na catequese é que depois que eu terminasse todo o processo, na igreja eu ia comer aquele pãozinho. Ai, eu sempre quis fazer Quem a não catequese sonhava pra com comer o pãozinho, pão. pãozinho? Eu falava, tipo, nossa, todo mundo. Porque tinha um momento da igreja que todo mundo ia lá pra comer o pãozinho. E eu ficava tipo, Eu gente. também quero. Também quero. Eu, como morta de fome, era toda esse. Mas aí eu Lanchinho, hora do lanche. cheguei no momento, gente, nada, gente. Não tem gosto de nada, não enche barriga, não é nada. É sem graça demais. Então a expectativa caiu toda abaixo. E é bem isso. Eu lembro que foi muito nova que eu cheguei à conclusão em mim mesmo, na minha própria cabeça, não teve nenhum momento super especial, mas que eu cheguei a conclusão minha de que eu não acreditava em Deus. Pra mim isso não fazia sentido a forma com que me ensinavam sobre fé, sobre um criador de universo. É uma coisa que sempre me fez olhar para a religião de uma forma diferente das pessoas ao meu redor. Então, tipo, eu nunca olhei de uma forma, tipo, vexatória. Eu nunca transformei isso de uma forma negativa, onde eu falava, nossa, eu sou melhor que todos, porque eu não acredito em religião. E nem nada assim. Mas eu nunca consegui me conectar com isso e eu sempre achei que tava tudo bem, sabe? Sim. Aí eu lembro de me entender como uma pessoa ateia desde muito nova, tanto que. Ai, meu Deus. No início do YouTube, uma das pessoas mais populares era o PC Siqueira. E o PC Siqueira falava muito sobre ser ateu, né? Sim. E aí eu pensava também, enquanto criar meu canal, também trazer umas perspectivas sobre minha vivência enquanto uma pessoa ateu. Treteira. Eu tinha uns projetos bem treteiras nos meus projetos iniciais de canal. Eu deixei eles de lado porque eu também mudei minha visão um pouco assim sobre como abordar esses assuntos que eu também não acho que faz muito sentido. Eu tenho uma visão hoje, já passando sobre como que minha fé desenvolveu, no caso, fé eu tenho, hoje eu entendo, e vocês podem achar talvez de uma forma meio idealizada demais, apesar de ser uma pessoa que não tem fé em um Deus, em algo maior, em algo etéreo, eu gosto de pensar sobre como uma pessoa que tem fé no amor, sabe? Que fofinha. Eu acho que o amor e o sentimento é isso que realmente move o mundo. E que é sobre isso que a gente realmente tem que ter fé. Porque o que seria fé? É você acreditar em algo que você meio que não pode ver ou não pode provar.
sabe? É algo que é meio que além de nós. E eu acho que amor é bem isso, sabe? Porque o amor é um sentimento humano, é um sentimento dos seres vivos, não vou nem falar apenas humano, que a gente tem pelas outras pessoas, que pode se manifestar de diversas formas, sabe? Não é só aquela coisa romântica, não é só aquela coisa pelo amigo, mas é uma coisa pelo bem-estar social, em prol de uma convivência que seja boa para todas as pessoas ao seu redor. E eu acho que é isso que a gente realmente tem que acreditar e tem que prezar por. Uma sociedade que seja capaz de amar as pessoas de uma forma a realmente prezar pela vida de uma forma boa para todos, sabe? Concordo E é plenamente. essa a conclusão que eu chego. Então, pra mim, às vezes as pessoas perguntam: ah, mas você não acredita em nada? Quer dizer que você acha que as pessoas que acreditam são o quê? Você acha que elas são erradas? Esse negócio? Eu, particularmente, não penso sobre isso. Eu não. Tipo, não tá nem perdendo tempo pensando, né? Eu não tô pensando. É. Tipo, eu acho que cada pessoa tem o seu processo de ver o universo. E o seu processo é válido dentro da forma com que ela vê o mundo. E eu espero que esse processo que ela esteja tendo seja bom pra ela e para as pessoas ao redor dela. E eu acho que a gente tem que ser crítico sobre quando este processo ele não está sendo bom. Por isso que eu acho que, assim Completamente. como no início aqui desse episódio, a gente estava criticando de uma forma sobre como muitas vezes a religião ela se constrói de uma forma a monopolizar uma forma de ser, né? Uhum. Manter certas pessoas no poder e outras não. Então isso é extremamente negativo. A gente tem que criticar e a gente não tem que ter medo de criticar só porque é religião, sabe? Completamente. Mas ao mesmo tempo a Sim. gente tem que ter esse discernimento que não é só porque a gente tá criticando religião que a gente quer que todo mundo seja ateu e sei lá o quê, sabe? Sim, É. eu sinto que essa perspectiva da religião eu lembro da minha mãe. Porque eu lembro que quando eu comecei a me questionar a existência de Deus, deuses e assim por diante, eu conversava com a minha mãe, ela falava assim: ai, se Deus não existe, o que que vai me impedir de eu matar alguém? Eu falava, Nossa, mãe, você não vai matar alguém porque é errado matar alguém, sabe? Você não vai ser ruim com as pessoas porque é chato, sabe, quando alguém é ruim com você. É essa linha de pensamento que a gente tem que é. seguir, não porque tem supostamente um ser sobrenatural que vai te julgar quando você vai morrer. Isso, Sim, mãe! demais, demais. Eu sempre pensei muito sobre isso, porque, tipo, eu acho. É porque as pessoas pensam muito sobre altruísmo, né? Sabe? Tipo, você fazer o bem pro próximo. Eu acho que se o único motivo que você faz bem pras outras pessoas é um medo de ser punido, você não tá fazendo isso certo. Não! Você não Já tá tá fazendo, indo porque você pro não tá caminho fazendo pelo errado. próximo, você tá fazendo por você. Meu Deus do céu! É muito real, é muito real. Eu sei que existem, tipo, benefícios pra fé, pra manutenção, tipo, da esperança e etc. Mas a fé, ela tá tão ligada a um processo punitivo para outras pessoas que não acreditam naquela linha de pensamento, Uhum. que chega a ser muito tóxico, sabe? Chega a ser muito difícil de conseguir engolir alguma das coisas que a gente vive e tem que ser crítico, como a Capi disse mesmo. Porque senão a Uhum. gente vai viver numa sociedade onde a gente vai continuar vendo essas discernações sabe, disseminações de tantas mentiras e tantas fake news que destrói vida, gente. Tá custando vida isso. Literalmente. Se não é pessoas que são mortas, se não são mortas diretamente pela fé, né? Porque a gente sabe que tem muita gente morrendo pela fé, são pessoas que se matam por causa da fé. Porque eles Uhum. acreditam que não mereçam estar Uhum. nesse mundo e assim por diante. A gente tem que combater isso sim. Eu acho que a gente tem que ser crítico aos aspectos que realmente são tóxicos dentro das religiões, né? Porque Sim. qualquer comunidade, qualquer tipo de sistema ou instituição, meu Deus, Esquecendo o português. Ai. Instituições. instituições, ela vai ter certos aspectos tóxicos, ela vai ter certos Sim. aspectos que são, como a gente já disse, feitos para manter certas pessoas no poder, né? Então, Uhum. a gente tem que E questionar. eu acho que isso não é só uma coisa, tipo, a gente consegue ver isso acontecendo em qualquer tipo de instituição que exista alguém em cima, sabe, e outra pessoas embaixo, uma coisa de poder. É sobre poder, sabe? Não é nem sobre especificamente religião. É sobre pessoa, ser humano,
poder e o que a pessoa faz com esse poder. A única coisa é que com a religião existe uma forma das pessoas de manipular as outras que usa uma coisa etérea, sabe? Usa um medo que é um medo de todo, sabe? O que existe depois da morte, estamos sozinhos no mundo. Usa dessas coisas mais existenciais que tem, que independente se você acredita em Deus, acredita em algo, é ateu ou não, você se questiona e usa isso para manipular as pessoas, né? Então, tipo, é sobre a gente questionar se essa fé dessas pessoas está sendo realmente uma coisa que vem dela, que ela realmente acredita nisso, coisa que adiciona a ela e as pessoas envolvidas, ou está sendo mais um sistema para manipular as pessoas a ser de uma certa forma, punir outras pessoas, e tem alguém se beneficiando com isso tudo, e esse alguém não é a maioria das pessoas. Eu penso, na conclusão que eu tenho sobre a minha fé atual, acho que vai muito com a vibe da Isabel Brandão, e que eu comentei, é que eu cheguei à conclusão de que eu estudei sobre muitas religiões diferentes, sobre muitas culturas. E a conclusão que eu cheguei é que a gente nunca vai ter uma certeza absoluta do que vai acontecer, do que vai ser e assim por diante, quando eventualmente chegar ao destino que é de todos nós, que é a morte. Então eu vou deixar para lidar com a morte no momento que ela chegar. Até lá, vou continuar minha jornada tentando ser a melhor versão de mim mesma possível e fazer com que eu consiga ser um ser humano decente perante os outros seres humanos. E pronto, acabou, sabe? Ai, amiga, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso. E eu acho que a gente tem que ser gratos, porque independentemente do que é ou não é verdade, ou como é que as coisas, os cormos funcionam, a gente pode ter a certeza de que os roteiristas da vida não são os roteiristas de Lucifer, a série da Netflix. Porque aquilo ali é horrível, é ridículo. Eu assisto aquela série toda e passo cada minuto odiando. Porque os deuses ali, os anjos. Nossa, o que tá acontecendo na série? Porque antes até que eu gostava. Porque os deuses e os anjos ali são tudo muito besta. É uns motivos muito pífios. Na última temporada apareceu Deus e é tão besta. Ai, meu Deus. Eu acho que no final pode ser uma grande chacota, viu? Com tudo isso, viu? Talvez seja, viu? Eu só assisto porque o ator é muito bonito, é isso. O motivo que a série é popular, né? Eu acho que é. Então, gente, eu acho que esse episódio dá pra tirar várias coisas positivas dele. Espero que você tenha conseguido trazer alguma reflexão. Não esperamos nada mais a menos do que uma reflexão aqui. Pra gente compartilhar nossa experiência. Eu só espero o dízimo de garotrans. Dízimo! Entendeu? Se tem fé nas garotrans, manda o dízimo. Pix do Garotrans. Vamos. Olha, eu acho que a gente podia muito bem, ó. Temos um e-mail de contato Garotrans, já vira nosso Pix. Manda quantia, gente. Aquelas. Mas então, gente, vamos lembrar agora que nós temos sempre a nossa celebração do nosso fiel Garofã. Cadê Isabel? Nosso coral religioso. A Isabel tá desligada, né, mulher? Acorda! Eu só venho com aclamações. Então, vamos lá, gente. Mas tá cada vez melhor que isso! Com esse cantar angelical, nós vamos agradecer aqui ao nosso @, nosso garofã, Jo Evenuzi. Muito obrigada! Muito obrigada! Beijo, meu amor! E eu acho, só pra finalizar, eu acho que depois de vocês escutarem a minha cantoria angelical, aí sim, quem não tinha religião passou a crer na voz angelical de Isabel Brandão. Até rimou. E acreditamos, porque sabemos que todos os garofãs aqui são dessa religião que é o Garotrans, das tríades das deusas criadoras do universo. Com certeza. Ai, gente, é sobre isso. Muito obrigada, gente, por ouvir-me até aqui. Beijo, até mais. Tchau.